Você já ouviu alguém dizer que a Virgem Maria pode te salvar? Será que essa afirmação está de acordo com a Bíblia? Muitas pessoas, ao longo da história, desenvolveram uma devoção intensa a Maria, Mãe de Jesus. Algumas acreditam que ela pode interceder diretamente por nós e até mesmo nos salvar. Mas o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Será que Maria tem esse poder? Ou será que a Bíblia nos aponta para um único Salvador? Para começarmos essa análise, precisamos reconhecer algo muito importante: Maria foi uma mulher extraordinária. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28, o anjo Gabriel a saúda com estas palavras: Alegra-te, agraciada. O Senhor está contigo. Esse versículo nos mostra que Maria foi uma mulher favorecida por Deus. Ela foi agraciada, ou seja, recebeu um grande presente, do privilégio de gerar e criar o Filho de Deus. E Maria demonstrou uma fé admirável. Quando o anjo lhe anunciou que ela seria a mãe do Messias, mesmo sem entender completamente como isso aconteceria, ela respondeu no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria não questionou, não duvidou, apenas se colocou à disposição de Deus. Ela foi uma mulher temente ao Senhor, fiel, obediente e humilde. E por isso, todas as gerações a consideram bem-aventurada, como ela mesma declarou no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 48. Mas o que significa ser bem-aventurada? Significa ser feliz e favorecida por Deus. Isso, no entanto, não quer dizer que Maria tenha recebido autoridade para salvar ou interceder pelos homens. Seu papel foi fundamental na vinda de Cristo ao mundo, mas será que a Bíblia diz que devemos recorrer a ela para a salvação? Vamos analisar isso mais de perto. A resposta é clara e direta: e não. A palavra de Deus afirma, sem deixar dúvidas, que a salvação vem única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, encontramos esta afirmação poderosa: E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Perceba que a Bíblia não deixa espaço para interpretações diferentes. Ela diz que não há outro nome que possa salvar além do nome de Jesus. Isso não quer dizer que Maria não possa ser um exemplo para nós, mas significa que nossas orações e nossa fé devem ser dirigidas a Jesus, pois Ele é o único que tem o poder de interceder por nós diante do Pai. Isso não significa que devemos desrespeitar ou diminuir Maria. Ela foi uma mulher de Deus, um exemplo de fé e obediência. Mas nossa adoração, nossa fé e nossa esperança devem estar totalmente em Cristo. Você já ouviu alguém dizer que Maria foi levada ao céu? Será que essa ideia está na Bíblia? Muitas pessoas acreditam que, após sua morte, Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Essa crença é conhecida como a Assunção de Maria e foi oficializada pela Igreja Católica no ano de 1950. A Bíblia não registra a morte de Maria, nem menciona o que aconteceu com ela após o fim de sua vida terrena. Se esse fosse um evento tão importante para a fé cristã, não seria lógico que Deus nos deixasse um registro claro sobre isso? Afinal, a Bíblia é completa e suficiente para nos guiar em tudo o que precisamos saber sobre fé e salvação. Como está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A ascensão de Jesus ao céu foi um evento grandioso e registrado detalhadamente na Bíblia. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 51. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, encontramos mais detalhes.
E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Aqui vemos que Jesus foi levado ao céu diante de testemunhas. Os discípulos viram esse momento acontecer e registraram tudo. Mas quando olhamos para a história de Maria, não encontramos nada semelhante. Nenhum dos apóstolos relatou que Maria foi levada ao céu, nem há qualquer menção a isso nos evangelhos ou nas cartas do Novo Testamento. Alguém poderia dizer, mas existem pessoas que foram levadas ao céu na Bíblia, então por que Maria não poderia ter sido? De fato, há registros de algumas pessoas que foram levadas ao céu, mas esses casos são descritos com clareza nas Escrituras. A Bíblia ensina que todos os que creem em Cristo herdarão a vida eterna e estarão na presença de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o destino de todos os salvos, incluindo Maria. A Bíblia não diz que Maria foi levada ao céu de forma especial. Não há registro de sua assunção ou de um arrebatamento como aconteceu com Elias e Enoque. A verdade bíblica é que Jesus Cristo é o único que subiu ao céu por sua própria autoridade divina. Como ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Se este vídeo trouxe clareza para você, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais estudos bíblicos.